Gente, eu tô aqui com uma das principais líderes da Igreja Verbo da Vida São Francisco. Faz parte da liderança. Que você quer? Aleluia. Faz parte da liderança da Igreja Verbo São Francisco. Amém. Posso falar com propriedade diante de Deus, da minha esposa e de muitos aqui. E diante dela, ela é um braço direito. Amém. Minha esposa estava comigo no carro hoje e falou assim: amor, essa aí veste a camisa. Amém. E é gostoso ter esse sentimento com alguém que Deus nos trouxe. Estou aqui diante de Luciana Badejo. Badejo? Sim. Que bom estar aqui com você. E vamos ter um momento aqui de bate-papo, ok? E vai ser uma bênção. Amém. Luciana, fala um pouco sobre Verbo da Vida. Verbo da Vida é um amor. É algo que mudou minha vida. O conhecimento que eu tinha de Deus. Eu lembro que conversando com alguns amigos, né, sobre a palavra, né, sobre tudo que eu aprendi no Verbo, e eles falavam assim: Lu, você lembra que você não cria dessa forma? Você achava assim: eu tô com uma dor de cabeça, como que eu vou orar? Deus tem tanta gente na minha frente com coisas mais graves, como que ele vai atentar pra mim, pra minha dor de cabeça, pra aquilo que eu tô sentindo? Não, deixa as pessoas que precisam passar na minha frente. Olha, sem conhecer a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, e que Ele se importa com cada detalhe do meu ser, não é? Então o Verbo da Vida trouxe para você essa revelação. Trouxe para mim essa revelação. Então é um amor, porque não é só a letra, né? Não é algo que mata, mas é algo que traz vida. Verdadeiramente, algo que traz vida, algo que mudou a minha vida, mudou a vida da minha casa, né? O que meu marido crê, como a gente vive, mudou. Eu lembro que seu esposo não era crente. Não, ele era ateu. Ele era ateu com pequenos resquícios de crueldade. Ele falava assim pra mim, eu falava alguma coisa da palavra, pregava pra ele, e ele dizia assim pra mim: isso tá escrito em 2 Dinossauro 3:10. Eu falava: começava a chorar. Eu falava: não, Gerald, pelo amor de Deus, eu preciso que você creia, Deus existe, quem criou isso tudo? Ele, o Big Bang. E ele, muito inteligente, 3 faculdades, MBA, então ele saía com todas as respostas. Exatamente, né? Com vários argumentos. Quase se dobrava, né? Quase. E aí, sabe o que foi interessante? Que ele ouviu um DVD que o Jânio tinha numa época, era de Gênesis à Redenção, esse DVD dele. E ele explicava muita coisa. Quando eu ouvi o DVD, eu falei: meu Deus, são as respostas que eu ainda não sei dar pra ele, né? E aí ele falava da arca, por que a arca naqueles 40 dias ela não emborcou, ela não virou, e aí vinha as especificidades, e aí ele falava que betumava a arca por dentro, ele é engenheiro químico, né? Aí ele dizia assim: é verdade, se você não betumar, podia emborcar, mas como betumou, olha, inteligente esse cara. E aí, o que os arqueólogos acharam no alto das montanhas? Fósseis de peixe, e aí vinha com toda a comprovação científica, o dilúvio era real, aconteceu, e isso foi quebrando a ele. Sabe? Isso foi quebrando aquela coisa do: não, eu acredito no que eu vejo, no que eu pego, no que eu conheço. E aí ele foi começando a abrir o coração dele para a palavra, para aquilo que ele não conseguia entender, né? A oração em outras línguas. Eu orava em outras línguas e ele falava: o que é isso aí, Luciana? E começou ela. Aí teve um episódio, a gente no carro, e o Espírito Santo falou comigo. Eu estava orando em outras línguas e o Espírito Santo falou: Luciana, bota o cinto de segurança, porque eu estava me maquiando e não queria sujar, mulher, né? Não queria sujar o blazer aqui, estava indo para a igreja. E aí eu falei assim: tá bom, Espírito Santo, eu vou colocar já o cinto, deixa eu só terminar de fazer esse olho. Aí ele: que é isso que você tá falando? Eu falei assim: o Espírito Santo tá dizendo pra eu botar o cinto. Aí ele reduziu a velocidade, considerando aquilo que o Espírito tinha falado, sabe? Não pôs o cinto, mas reduziu. À frente, uma pessoa atravessou no nosso carro. Atravessou na frente do nosso carro. Sim. Se ele estivesse na velocidade, se ele tivesse, sabe, se eu não tivesse orado, se o Senhor não tivesse falado, se não tivesse considerado, né, o que poderia ter acontecido ali. Então ele viu o livramento de Deus. Ele viu que o Espírito que falou. Porque como que eu ia saber algo que aconteceu mais à frente em 5 minutos? Sabe? Deixa eu dar um pequeno testemunho sobre a minha vida em relação à oração em línguas. Eu estava com a mãe dos meus filhos na moto, aqui na garupa, e eu andando com ela e contando uma história linda de um lugar que eu tinha passado, e bem viva aquela conversa, e de repente eu escutei a nota: ora em línguas.
E eu sei que o diabo nunca falaria isso pra mim. Mas era claro, ora em línguas. Eu parei de falar, ela fez o que foi? Eu disse, Deus falou pra mim orar em línguas. Aí comecei a orar em línguas e ela também, os dois em línguas, eu de capacete, muito forte aquelas línguas. De repente, uns 1 minuto ou 2 minutos depois, na minha frente um carro capota. 6 capotadas, tuco, e eu disse, meu Deus. Aí saiu 5 pessoas do carro, todo mundo inteiro. Na hora o Espírito Santo falou assim, você estava intercedendo por eles. Amém. A obediência à voz do Espírito, né? Interceda, você na sua vida teve essa experiência, a minha foi essa. Ser guiado pelo Espírito, né, pastor? Isso aí é algo que é um ponto aumentar. Pacífico, isso no nosso ensino, né, no Verbo da Vida, isso é muito forte. O senhor está falando do acidente, do senhor ter intercedido, dessas pessoas terem saído de um acidente ilesos. Eu passei por uma situação que eu fui livre de um estupro. Eu estava no carro, estacionei e aí pegando material de trabalho do banco de trás para frente, e o Espírito Santo fez para mim, trava as portas e começa a orar em outras línguas. Aí eu falei, amém, na hora. Comecei a orar em outras línguas, travei as portas do carro, aí comecei a tirar as coisas e comecei a observar. Eu falei assim, pai, eu quero ver. E aí vieram 2 homens do início da rua, isso era de tarde, não tinha ninguém na rua. Vieram 2 homens e eles fizeram como se o carro deles tivessem parado atrás do meu. Nisso o cara tá fingindo que tá pegando a chave para abrir a porta do carro, o outro veio e puxou para abrir a porta do meu carro, ele ia entrar no carona. E aí eu olhei pra cara dele, eu já tava com o carro, o Espírito Santo antes falou, liga o carro. E aí eu fui fazendo passo a passo que o Espírito ia me instruindo, eu liguei o carro e aí eu olhei na cara dele e virei pra frente e saí com o carro. Quando eu cheguei, eu conversei com um amigo meu, nossa, aconteceu isso, olha que quase aconteceu. E ele falou assim, Luciana, semana passada, eles levaram uma mulher daqui, eles roubaram o carro dela, levaram ela pro morro, ela foi estuprada. E uma história desastrosa que a gente está acompanhando. Então, olha só. Olha o que é uma vida guiada pelo Espírito. O que é uma vida de oração em outras línguas. Para que você entenda que aquilo que você está fazendo, mesmo sem entender no momento, sem encaixar com a situação. Por quê? Vou começar a orar em outras línguas agora. Né? Por que agora? Por que nesse momento? Porque... Mas aquilo vai produzir um efeito, aquilo vai te levar no seu futuro, vai te guardar, vai guardar pessoas, né? Isso é extraordinário. Top. Uma pergunta que eu faço pra você aqui agora, minha esposa tem essa resposta. Eu falo pra ela assim, eu vou fazer pra você a pergunta e vou falar como ela responderia. O rema na sua vida, né? Ela fala assim, a palavra revelada. Então é como se fosse algo que estivesse escuro, né? Encoberto e algo foi revelado. Então, rema pra você. O rema me trouxe de volta. Eu já era cristã, né? Só que foram 3... Eu levei a minha mãe para assistir a primeira aula comigo que eu fui, né? Eu levava 2h30 para chegar no rema, né? Aqui na América nós temos a escola bíblica Verbo da Vida. Eu levava 2h30 para chegar. E quando eu fui pro rema com a minha mãe, quando eles abriram a boca e aquela palavra foi pregada, eu falei, meu Deus, eu não aprendi assim. Eu não tenho essa revelação. Eu abro a Bíblia, eu não entendo o que está escrito. É tão distante. Eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu creio que Ele habita em mim, mas é tão distante de mim o que está escrito aqui. E na escola, numa aula, tudo muda. Pastor, a minha mãe falou assim, eu não vou voltar como você não sabe chorar bonitinho. Eu não choro bonitinho, né? Eu dou entortada na boca, eu não choro bonitinho. E ela falou, não volto com você, porque você tá chorando, você chama a atenção das pessoas, todo mundo tá vendo. Você chorar, Luciana, para de chorar. E foram, naquele mesmo dia, assim que eu assisti a aula demonstrativa, eu me matriculei. E eu passei as 3 primeiras aulas só chorando. Eu chorava já mais comedida, né? Mas eu falava, Deus, eu criei errado.
Não leva em conta o tempo da ignorância, me ajuda, eu quero... Deus, eu tinha isso pra mim, eu não queria sair de sala de aula, eu falei, eu vou emendar um no outro, uma escola na outra, porque eu preciso que essas verdades... Queria fazer um bom proveito. Eu preciso que essas verdades impregnem em mim, eu preciso que quando alguém me aperte saia isso, eu preciso ter cheiro disso, sabe? Porque é só isso que vai salvar a minha vida. Eu fui pra escola num momento de um processo de aposentadoria por invalidez. Eu já tinha passado por perícia, os médicos do INSS já tinham batido o martelo, ela realmente tem invalidez, ela não pode trabalhar. Né? O meu fisiatra brincava comigo, ele dizia assim, você só pode carregar a carteira do seu marido, mais nada. Em tempos de crise eu não tomava banho sozinha, minha mãe tinha que dar banho em mim, porque eu não aguentava tomar banho sozinha, né? Então assim, quando eu fui ouvindo aquela palavra, pastor, e aquilo se manifestou muito mais forte depois que eu entrei na escola, né? Eu não dirigia. Eu vinha com colar cervical e esse colar cervical, para eu conseguir dirigir, para não sair nada do lugar, para não me desestabilizar, eu tinha uma coluna de uma mulher de 80 anos, eu fazia fisioterapia com os velhinhos, né? E aí naquele ambiente ali, quando eu partia para manipulação, porque eu precisava da manipulação da coluna, eu acabava vomitando. Era muito sério, as pessoas não conseguiam pôr a mão em mim, né? Então, meu caso evoluiu para cirurgia, só que a cirurgia eu poderia ou não ficar inválida na parte da cervical. Eu poderia perder os movimentos dessa parte de cima aqui. Então, eu fui a 7 médicos, 7 ortopedistas, inclusive o Dr. Lídio Toledo da seleção brasileira, né? E ele falou pra mim, minha filha, não opere, porque o risco é muito alto. Eu sei que é terrível conviver com as dores que você tem, eu sei que é terrível não poder mais dirigir, não poder pegar seu filho no colo, não poder fazer várias coisas, mas você precisa permanecer, porque se a cirurgia der errado, vai ser algo terrível. E aquela dúvida, né? E eu conheço a palavra da fé tudo nesse ambiente. E aí o Edgar, um beijo pra você, Edgar, e a família dele me acolheram e ele me levava o restante do caminho, eu ia deitada atrás, ele me levava o restante do caminho e eu ia lá pro Rema, em Pedras de Guaratiba, eu fazia a aula, né? E era muito interessante que a minha cura, ela não foi uma cura instantânea, ela foi uma cura gradativa, né? Ela não aconteceu de forma rápida. Então, eu chegava na escola 2h30 para ir, chegava no Rema, quando chegava lá, ouvia a palavra, aquela palavra independente da matéria que era, às vezes não era cura, né? Aquela palavra era como a Bíblia diz mesmo, né? A água da palavra me limpava. Bálsamo. Era um bálsamo sobre os meus ossos. Era vida para os meus ossos. Ela me endireitava. Ela endireitava as minhas veredas, sabe, pastor? E eu saía de lá sem colar cervical, dirigindo, né? Mas aquela realidade depois voltava, tão dura, né? Tão dura em mim. E aquilo ali até o final do ano. Quando chegou no final do ano... Prevaleceu a realidade da palavra. Prevaleceu. Eu fui pro ano seguinte, no final do ano letivo, né? Começando o novo ano letivo, eu vim pra Tulsa, primeira vez em Tulsa, Oklahoma, e eu olhei que eu achava assim, que era a igreja, eu tinha preconceito, né? Eu achava que era a igreja da parede azul, da portinha pequena, nossa, que denominação é essa? Que coisa esquisita, que verdades são essas, né? Eu tinha medo, né? E aí, quando eu vou pra Tulsa, que eu olho, meu Deus, toda essa palavra que eu recebi, tudo que eu vi, a seriedade do curso, como eles tratam, a roupa, o treinamento, como é o seu comportamento, aquilo sendo acrescentado em mim para uma mudança, me preparando mesmo, né? Tempo de preparação, nunca é tempo perdido. E eu olhava e falava, nossa, o que é isso tudo? Quando eu cheguei no Rema, na Rema Bible Church, né? No Inter Bible Seminar, eu falei, meu Deus, 8.000 pessoas adorando ao Senhor, a palavra da fé correndo o mundo, sabe? Chegou em São Francisco e ela correu o mundo. E aquelas pessoas, a mesma forma de falar, o mesmo DNA, o senhor fala muito isso, né? O mesmo DNA.
E eu fiquei, assim, o Gerald falou, Luciana, é o nosso lugar, de fato é o nosso lugar. A gente não tem pra onde fugir, é a palavra da fé até o último respirar da nossa vida. Amém. E aí foi desse jeito, eu fui curada e continuei depois o curso, e aí eu emendei a escola de ministros, depois no outro ano, estudei 3 anos direto, e aí quando terminou a escola de ministros, já no meio da escola de ministros, eu falei, agora eu vou voltar pro Rema de novo, vou voltar pra sala de aula, vou estudar tudo de novo. Aí eu fui convidada para ser da diretoria da escola do Recreio, para implantar o Rema Recreio junto com a Andressa, com várias outras pessoas da diretoria lá. E fiquei nesse ambiente de escola, que era o que eu não queria sair. Eu não queria sair desse ambiente de escola. Às vezes as pessoas falam, por que ir para a igreja? Por que você tem... Você já vai no domingo? Pra que ir pra igreja na quarta, na sexta? Por que ir pra igreja? Porque, queridos, não tem como você estar conectado com algo que você não tem contato frequentemente. Não é? Se você não se envolve, se você não tá aberto pra receber, se você não senta com teu pastor... Não se sente pertencente. Não tem como. Não é? Não tem como. Você não pode produzir uma conexão. Você não pode produzir um pertencimento. Isso só vem de estar perto, de estar junto. Muito bom, muito bom. Lu, quero dar um pulo aqui pra... Você falou de Rio de Janeiro, né? Sua experiência com o Senhor, depois Rema. Mas eu quero dar um pulo pra cá. América. Quero que você seja curta em relação à América e eu quero fazer uma pergunta muito boa pra você depois. Como é que foi vir pra América? América foi um chamado de Deus. Todo culto que eu ia, para o lugar que eu fosse, o Senhor falava comigo. E todas as vezes que eu viajava, meu marido é apaixonado pelos Estados Unidos, todas as vezes que eu viajava para os Estados Unidos, teve uma das vezes que uma esposa de pastor chegou pra mim e falou, eu tenho um grupo de 30 pessoas, você me ajuda a liderar? Eu falei, não, eu tô de férias, eu tô viajando. E ela me contou ali a situação dela, eu orei. Ela falou, eu conheço o Guto, eu conheço a palavra da fé, você veio de Tulsa. Eu tinha vindo de Tulsa e passei em Orlando pra férias. Então, América é um chamado. Essa águia é um chamado de Deus sobre mim, né? Engraçado, falando isso agora, Deus me deu uma visão da águia mesmo sobre mim, guardando sobre esse lugar, esse território. Precisava pisar aqui para ajudar o Senhor a consolidar a igreja dele. Eu sinto isso, sabe? Em conversas com o Senhor já sempre estimulando, sempre me lançando. E o Senhor falou, vamos fazer um treinamento? Isso aqui. E essa coisa mesmo do chamado de Deus. Deus me chamou para estar aqui, para ajudar a estabelecer a igreja nessa nação, né? Falar em ajuda, eu sei que você passou por Orlando, e eu sei que você foi um braço muito forte em Orlando, e a palavra que eu digo, eu vi uma grande ajuda sua, né? Uma grande cooperação em Orlando. Eu vi você muito ativa na igreja, muito envolvida. Quero que fale um pouco sobre Orlando, sobre o pastor Diego, sobre gratidão, aprendizado, acréscimo. Como foi você em Orlando? Pastor Diego Ticianelli, Ana Ticianelli, foi um aprendizado, foi uma casa, foi um lugar que me acolheu, o lugar que me deu oportunidade de crescer e avançar ainda mais, né? Eu brinco, o pastor Diego sempre vai estar no meu coração, né? Hoje o Senhor me trouxe para cá, para São Francisco, para servir pastor Maurício e a G. Mas assim, pastor Diego foi um aprendizado, foi uma escola muito grande, né? Estar ali na igreja, né, fazer parte da diretoria, ser promovida pelo pastor Diego, né, ele identificou em mim o chamado para o ministério. Me fala a promoção, qual foi? Ele identificou em mim o chamado para o ministério, né? Me licenciou, me ordenou, me colocou para dar aula, viu em mim um chamado de Deus para dar aula, né? Na Escola Bíblica Verbo da Vida, me colocou na diretoria da escola. Meu Deus, assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata, o quanto eles investiram em mim, acreditaram em mim, tiraram as minhas crecas, né? E me promoveram, me impulsionaram, me lançaram. Então, assim, eu tenho muita honra e muita gratidão por 5 anos em Orlando, por tudo aquilo que eu vivi em Orlando, por tudo aquilo que eu aprendi em Orlando, por tudo aquilo que eu pude ser esticada em Orlando, por todo o acolhimento que eu tive, né? A paternidade de Orlando sobre mim. Isso eu vou carregar pro resto da vida, né? Por onde a gente passa, por onde a gente tem uma experiência, eu vejo muito o senhor falar do pastor Joselito, da honra que o senhor tem, do coração que o senhor tem pro pastor Joselito. Eu tenho na minha história pelo Verbo da Vida. Eu tive pastor Alex,
Alex, pastor Calxande, pastor Diego, Ana, né, a Flavinha, a Marcela, a Chianca, pessoas que fizeram a diferença na minha vida, sabe, pastor? Pessoas que Deus realmente conectou o nosso coração para que eu pudesse aprender, para que com um coração ensinável eu pudesse aprender e me desenvolver em Deus e para Deus. É bom que Deus é um bom recompensador e um bom registrador de tudo que nós fazemos, né? Pra gente, a gente viu muito envolvimento seu com a igreja de Orlando. E que boa essa pergunta aqui. E essa é a frase. Para o pastor Diego e Verbo Orlando, expressa ali sua gratidão, velho. Eu amo vocês. Eu sempre vou amar. Vocês têm um lugar muito especial no meu coração. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelo Senhor ter aberto sua casa, Ana, pelas histórias que nós compartilhamos juntos. Obrigada. Um grande espaço de tudo aquilo que eu sei hoje, que eu vivi, vocês me proporcionaram e me deram a oportunidade de aprender, de seguir, de muitas vezes errar e de continuar, de permanecer, de estar junto, né? Então eu sou muito grata e sempre vou ser grata. Vocês moram no meu coração. Verbo da Vida Orlando, um ambiente de fé. Eu amo vocês. Vocês geraram mais fé, elevaram o nível de fé na minha vida. Uma família poderosa. Verbo da Vida Orlando, muita gratidão. Fico feliz porque eu sei que aquele povo ali, todos que passam por Orlando, é muito acrescentado. E a grande colocação minha depois de tudo isso é que nós somos presenteados, né, com a tua vida em nosso meio. Somos muito gratos. Onde você chega acima da média. Diego, como você falou, né, foi ensino, foi ajuste, foi amor. E onde a gente chega, como, né, que um pastor chega, esse é o nosso propósito, de acrescentar. Mas nós temos sido muito acrescentados por você. Eu sei que foi muito bom o tempo de audição de Orlando, muito acréscimo, você se doou muito daquele lugar. Deus é um bom recompensador. Nós todos vimos o quanto você foi dedicado àquele lugar. Eu sempre observei isso e hoje nós podemos falar com propriedade. Fomos presenteados com Lu Badejo em São Francisco. Então me fala um pouco, como é que foi isso? Lu em São Francisco, na Califórnia. Eu vou nem falar verbo ainda, pelo verbo São Francisco, mas São Francisco. Então, eu conheci esse paizão e a G, né, quando eles foram lá em Orlando. E aí a G ministrou pra gente num brunch de mulheres, né, aquela mulher afogueada do Perdeu Cão Véi, e foi maravilhoso, né, eu falei, nossa, a palavra da fé ali, impregnada. E aí no domingo o Senhor deu uma palavra lá no culto. Pastor Diego falou, pastor Maurício está aqui visitando a gente queria que o senhor desse uma palavra pra gente. E aí o senhor chorou, como sempre, se emocionou ao falar do ministério, da obra de Deus. E ali eu pude ver um desejo no seu coração por essa palavra, por estar no verbo, né? Na época o senhor até pensou em ir para Orlando, em estar lá, mas eu lembro que quando voltou e eu liguei, e aí, Gê, vai para Orlando, não vai? E aí eu lembro da G falando que realmente Deus chamou vocês para São Francisco. Deus tinha estabelecido vocês em São Francisco e que essa obra ia acontecer em São Francisco. Que vocês criam na bondade de Deus, na benevolência de Deus, no favor, na graça de Deus, para que realmente essa palavra chegasse até aqui a Bay Area, né? E aí a gente ficou triste no primeiro momento, né? Mas feliz da igreja da palavra da fé tá se expandindo, né? E aí depois vocês foram num outro evento lá e aí eu lembro do nascimento da igreja, né? Disso mesmo. E eu vejo isso, sabe, pastor? O pastor Marcão, ele veio pra cá, pisou, colocou o pé. O senhor veio por um motivo encoberto. Porque não era de fato o motivo que Deus tinha, né? Não foi o motivo que lhe trouxe para cá. Na verdade, Deus queria que o senhor estivesse aqui, né? Quando Vivian esteve aqui, eu falei com Vivian, não teriam outros pastores para estar em São Francisco que não fosse pastor Maurício G. Sabe? Não tem outra pessoa que ame o povo, não tem outra pessoa que vibre com a mudança do povo, com aquilo. Exatamente, como vocês. Vocês amam isso, ver o olhinho de vocês brilhando ou descendo, escorrendo as lágrimas que não segura. Quando fala disso, quando fala dessa obra, né? É maravilhoso, é lindo e é contagiante.
Então, eu vim pra cá, pra São Francisco, designada pela Escola Bíblica Verbo da Vida, pra dar 2 semanas de aula, né? 2 domingos. Deixa eu falar uma coisa que eu acho bonita, que essa semana foi, assim, pulou no meu coração. Eu tenho 35 anos de Verbo da Vida, né? E eu amo essa visão, honro, sou grato, valorizo, reconheço a seriedade. E o que mais me alegra é pessoas que estão conosco há 2 anos, que têm o mesmo coração. É verdade. Isso não tem palavras. É verdade, porque pegou, né? 30 anos para você perceber uma coisa, amém. Mas já estão na minha frente. Com 1 ano, tem pessoas que o marido falou assim, vamos sair de São Francisco, e ela falou assim, não. Com tanta propriedade que eu entendo. Ela viu o crescimento que chegou na vida dela por estar, né, nessa visão. Então eu falo assim, eu vejo isso escutando as ministrações, honrando esse ministério, e isso é uma das coisas que mais me deixa alegre. Foram 30 anos para chegar onde eu cheguei, então eu sempre tive um coração de honra, mas não é obrigado por 30 anos chegar a isso. Eu vejo pessoas com 2 anos com o mesmo coração. É maravilhoso, demais, né? Demais. É maravilhoso. E tem alguém que tá dando o norte. Então eu cheguei aqui para dar essas 2 semanas de aula, e aí foi o que eu estava falando com o Hudson, né? Esse amor, essa paixão, essa palavra pela palavra, o procedimento de vocês dentro de casa, aquilo que você não consegue forjar isso, né? O compromisso com a palavra, levantando, orando em línguas, orando pelos membros da igreja, o cuidado, a G vindo pro Senhor, fulano não pagou aluguel, fulano aconteceu isso, e o Senhor já correndo para ajudar a G, o que poderia se movimentar. Eu vi família, eu vi unidade, eu vi família, eu vi um lugar que é fácil esse pertencimento, você se sente parte. Você só não se sente parte se você não quiser, né? Esse amor pela palavra, esse sentinela, né? A G é uma sentinela, ela guarda a palavra, ela sai como... Eu olho pra G, eu lembro de uma palavra que eu recebi antes de vir para os Estados Unidos, que Deus estava dispensando sobre mim a unção do boi selvagem. Aí eu fui estudar, que eu nunca tinha ouvido falar sobre o boi selvagem. O que é o boi selvagem? Ele não permite que nenhuma mosca pouse em cima dele, sabe? Não posa incredulidade sobre ela, não posa doença, sabe? Eu vejo ela orando de manhã e ela, pai, tá um andaço aí de alergia, mas em mim eu creio que não vai pegar, e em todo mundo que pegar sanção, braba, uma guardiã, uma sentinela, sabe? Um boi selvagem, uma unção de boi selvagem. E aquilo é contagiante, te contagia, né? Você quer estar perto, você quer aprender. E tem um monte de gente igualzinho já. Amém, verdade. Uma mulherada brava contra Satanás e suas obras. Sabendo que elas são agora. Lu, Verbo São Francisco. É um foguete. Sabe um foguete? Uma catapulta. É uma plataforma de lançamento. Uau. Eu vejo o mesmo DNA lá do Verbo da Vida, do ministério, aqui em São Francisco. Amém. Não tem como você não chegar aqui e você não receber instrução para melhorar, para avançar. Não importa o nível que você venha. Sabe, sempre eles vão dizer pra você, olha, isso aqui podia ser assim, ó. Isso aí vai por esse caminho aqui que ainda vai ser melhor ainda. Uau. Pega isso aqui, olha, eu quero te ver falando sobre isso. E sabe, gente, dentro disso tudo, você olha pra cara do pastor, pra G, e você vê o olho vibrando, aquecido. Porque quer demais que você dê certo. Uau. Porque quer demais que você avance. Porque quer demais ver você frutificando no teu chamado, naquilo que Deus colocou dentro de você, borbulha dentro deles. É como se você não andasse sozinho. Você não anda sozinho pelo teu chamado. Você tem alguém que tá o tempo todo, bora. É isso que eu sinto. Eu tô sendo catucada, esticada o tempo todo. Bora. Você tem mais, dá pra fazer mais. Sabe? Não te despreze em reconhecer o que você trouxe, mas reconhece que o que você trouxe pode ser ainda melhor. Então, por isso que eu vi os vídeos, né, do pessoal falando Verbo da Vida São Francisco pra você. E muitas pessoas disseram, um lugar de você ser disciplinado. Disciplinado sobre que aspecto, né? Eu até queria que fala melhor sobre essa disciplina, né? Sobre que aspecto? Sobre o aspecto de você ser a sua melhor versão. É ensinado.
sabe? A cada dia, se você tem um coração ensinável e você tem propósito, e você tem, porque foi o propósito que fez com que você nascesse, esse é o lugar para você se desenvolver. Esse é o lugar para você alçar voos ainda maiores. Esse é o lugar de uma plataforma para você realmente ser impulsionado, ser lançado, sabe? Às vezes eu fico até com cuidado, com zelo no coração do pastor Maurício, porque ele não tem zero maldade e ele quer ver todo mundo avançando, todo mundo, sabe? E não existe uma vaidade de se vai aparecer mais do que eu, se vai... Não existe isso. Não existe isso. O que ele quer é que cada um de nós cumpra cabalmente o propósito dele. Então a Igreja Verbo da Vida, para mim, é um lugar de ser lançada, de lançamento, sabe? De chegar mais longe, de ver os sonhos de Deus na minha vida fluindo, sabe? Volta e meia eu ouço, gostei disso, bota num projeto, sabe? Então, isso é o Verbo da Vida São Francisco para mim. É lugar de se desenvolver, é lugar onde os dons entram em manifestação, é lugar onde o Espírito Santo fala conosco, nos guia, sabe? É um lugar de lançamento, é uma plataforma. Isso, muito bom. Aleluia. Lu, uma pergunta eu quero fazer com muita ousadia aqui. Eu tenho muito respeito pelo Ministério Verbo da Vida. E eu falo aqui, na pergunta não é minha, para você, mas se alguém perguntasse, Verbo da Vida, eu falaria seriedade, compromisso, limpo, algo limpo, né? Um bom relatório diante de Deus, diante dos homens e diante da sociedade. Ministério Verbo da Vida, eu falo que a visão Verbo da Vida é segura, é organizada, é de boa reputação, sabe? Gosto muito disso. Sério demais. Quer que você fale um pouco sobre isso, você? A pergunta é para você. Eu tô falando que não aguento ficar sem falar o quanto eu sou encantado com a seriedade do ministério. Você fala. Integridade. Sabe, pastor, eu não me vejo em outro lugar. Né? Vem aquela música, é aqui que eu amo estar e não há outro lugar melhor. Não estou fazendo comparação com isso, mas é um lugar de integridade, é um lugar de clareza. Gente, eu presto contas, nós prestamos contas. Eu presto contas para o pastor Maurício presta conta para o ministério. É um lugar de prestar contas, é um lugar de integridade, de transparência, é um lugar confiável, confiabilidade. Sabe, queridos, o homem, eu, você, nós podemos errar. Isso acontece, né? Mas no Verbo da Vida, no Ministério Verbo da Vida, a gente sabe que se errar, a gente não precisa correr para outro canto, não. A gente vai ser corrigido, a gente vai ser limpo, a gente vai ser assistido e a gente vai poder avançar, continuar avançando. É um lugar que não esconde as coisas. Eu acho tão lindo quando eu vejo, aconteceu alguma coisa e Guto coloca lá. Aconteceu isso, nosso proceder foi isso, sabe? É tão maravilhoso isso. É um lugar que não me deixa aquém na política. Eles se preocupam, tem uma cartilha de política. Quem pensa sobre isso, pastor? Quem pensa sobre isso? É um lugar que te ensina, a gente agora, né, com a escola bíblica, a formação da escola bíblica, ele te ensina a abrir um negócio. Ele te ensina como você vai abrir uma escola que não vai dar prejuízo. Sabe, que vai somar com a igreja. E ali você vai observando que na igreja, no ministério, você vai sendo capacitado. Você vai adquirindo expertises vão chegando para você. Coisa que você nunca pensou na sua vida. Eu tava brincando com a Gê, eu falei, se eu quiser abrir um negócio hoje, eu sei abrir, porque o ministério me ensinou. Eu sei o que pensar, os pontos que eu devo levantar. Entende? Então, para mim, o ministério é a minha casa. É um lugar de integridade, é um lugar que eu não troco por nada, é um lugar onde eu me sinto segura. Eu gosto da palavra segura. É uma experiência que eu tive para trás, um pouco feia a experiência, mas vou contar um pouco de um jeito bonito. Alguém fez uma coisa errada e eu pensei que tinha sido uma montagem. E eu falei, rapaz, que covardia, fizeram essa montagem, expondo essa pessoa, que erro. Aí o cara fez, não é montagem não, é verdade mesmo. Mas ele fez, aconteceu isso, ele continua, né, pregando. Aí ele falou assim, E eu fiquei vendo a seriedade do nosso meio, né. Então a gente pode errar, mas é sério. Andou fora do que nós cremos,
tem um posicionamento do ministério. Então eu vejo o respeito que nós temos um pelo outro e pela palavra, né? Então não se brinca com uma vida de qualquer jeito em nosso meio. Essa seriedade me deixou encantado. Hoje eu estou com a Igreja Verbo São Francisco, eu e minha esposa levamos muito a sério como o ministério trata as coisas. A seriedade, nós já somos sérios, mas eu falei, que bom, isso passa segurança, né? Então todos os pastores são ligados, né? São atentos com o seu estilo de vida, porque o ministério é sério. É sério, é bom. É excelente, né? Eu vi uma frase, Guto repostou de Suelen, né? Falando que sobre isso mesmo, a gente tem que dar para o Senhor não qualquer coisa, não de qualquer jeito, mas a gente precisa manifestar os dons, os talentos, aquilo que a gente tem, o nosso serviço ao Senhor, ele precisa ser com excelência. Amém. Eu vou te dar aqui um privilégio de falar de uma das matérias do Rema, né? São 24 matérias, eu não vou falar que é o que eu mais amo, porque eu gosto de duas. Mas não vou falar aqui agora não. Mas eu quero que você fale um pouco sobre uma das matérias do Rema, quero que você seja curta, por motivo de não alongarmos muito, que eu sei que se for falar do Rema, são 24 matérias, cada uma vai ser um podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre uma das matérias, como te marcou, e não fala aquela que você ensina, fala o que você, de outra pessoa, a matéria que você não ensina. Então fala um pouco, Rema e uma matéria que te ensinou, que te encantou, né? Amém. Fé. Boa. Fé é encantador, porque Deus disse haja e ouve. Sabe, em Deus não há dúvida, em Deus não há segundo plano. Entenda, se você errar, Deus vai cuidar de você, Ele vai agir em misericórdia e Ele é o Deus que endireita as tuas veredas. Mas, queridos, uma vida de fé, a Bíblia diz, tende a fé do tipo de Deus, a fé de Deus, sabe? Fé é a base, é aquilo que nos sustenta. Eu vejo da onde nós estávamos, né? E a gente chegou na América, a gente chegou em outras nações. E ensinar o povo a palavra da fé, ensinar fé ao meu povo, né? Fé é aquilo que nos mantém de pé, fé é aquilo que nos faz levantar da cama quando a gente não tá vendo nada. Fé é aquilo que fez com que há 4 anos atrás vocês começassem pela fé, né? Nascesse uma obra que fosse impactar a vida de tantas pessoas, mudar a vida de tantas pessoas, e é pela fé, né, agarrando o espírito da fé. Então acho que fé hoje, tirando as matérias que eu ensino, que eu gosto muito, mas fé é algo que me move. Amém. Fé é algo que transforma a minha vida, que mantém ela de pé. Pela fé, as coisas que nós estamos vendo são sustentadas. Pela fé, aquilo que não existe passa a existir. É pela fé. Amém. Você vai dar um corte muito bom essa palavra aqui sobre fé. Eu quero falar um pouco sobre uma matéria que mexeu comigo. Eu tive uma experiência muito forte e uma das matérias que me pegou muito foi a autoridade do crente. E eu lembro de uma situação muito engraçada que eu escutei a matéria a autoridade e eu fiquei muito ousado, muito bravo, muito confiante. Em Marcos 16:15 fala assim, em meu nome expulsarás demônio, né? A autoridade me foi dada. E poucos dias depois que eu ouvi essa matéria, uma pessoa se manifestou com um demônio na minha frente. Eu tava pronto, tava feito Super Mouse. E eu tô ali, tinha acabado de sair da matéria, tava quentinho, aquecido para entrar no ringue, para lutar. De repente um demônio se manifesta. E se fosse um tempo atrás, acho que eu corria daquele momento, né? Mas por motivo de terminar aquela matéria, a autoridade do crente, eu sabia a autoridade que estava sobre minha vida, né? Que estava no nome de Jesus. Eu parti para cima com tanta ousadia e aquele bicho foi embora. E quando saiu daquela pessoa, entrou noutra pessoa e eu falei, Satanás, tem 7 pessoas nessa sala. Eu não quero que você passe mais para ninguém. Eu não sei se era medo, se era coragem. Eu disse, olha, parou agora. Não passo mais para ninguém. Então passou daquela pessoa para aquela outra. E na segunda eu falei, agora acabou. Sai daqui. Com ousadia, brabo, confiante. E do jeito que eu aprendi, exerci e fluiu a autoridade que Deus me deu. Fruto da matéria, a autoridade do crente.
É uma matéria incrível, né? Uma matéria, se o diabo aparecesse na frente... Eu fiquei o caça-fantasma depois. Eu fazia, se tiver algum demônio aí, pode me falar que eu vou atrás. Verdade, meu vizinho tinha um pai dele que se manifestava com um demônio. E eu disse, teu pai se manifestou alguma vez esse dia? Ele fez, não, se manifestar me chama. Foi mesmo, fiquei assim, eu dizia, se chegar endemoniado perto de mim. Então, se você vê que flui uma vez, flui várias vezes, né? Sim. Então eu fiquei com esse coração, uma confiança, né? À toa, diante de Deus, eu perguntei ao meu vizinho, eu sei porque teu pai sempre se manifestava, ele fez, quando ele se manifestar me chama. Verdade. Ghostbusters, eu sou caça-fantasma. Eu queria que eu tava caçando demônio. Verbos, São Francisco, Califórnia, verbo da vida, verbo São Francisco, qual foi a maior alegria que você viveu aqui esses últimos dias? A gente está terminando nossa entrevista, mas eu queria falar um pouco sobre alegria, né? O que é que tem acontecido com você esses dias que continua aceso dentro de você, né? Tô firme, tô acesa, tô animada, porque eu vejo que você tá sempre animada, né? Na vida da gente tem percalços, né? Algumas coisinhas e devia ser motivo pra gente ficar desmotivado. E tem pessoas que querem pequenos obstáculos pra se desmotivar, pra desistir. E você é um exemplo de sempre estar viva, acesa. Tem emoções, né? Tem sentimento, tem suas insatisfações, mas tá sempre animada. Quais os motivos que você tá hoje tão vibrante? Porque esse é o nosso papel de crente, né? Está sempre animado. Qual um dos motivos que você está hoje animada? Pastor, eu estou com expectativa para o que Deus vai fazer nessa cidade. Eu estou com expectativa para o que Deus vai fazer nessa cidade, sabe? Eu creio que 4 anos é um marco, é algo extraordinário. Eu acho que nossa, o que passou, né? Os primeiros anos são aquele desbravar mesmo. O senhor sabe disso melhor do que ninguém. Né? Eu não tenho condições de falar sobre isso com a ousadia e com a propriedade que o senhor vai ter para falar. Mas eu tenho tanta expectativa para aquilo que vai vir, sabe? A gente realizou há 2 meses atrás a nossa primeira conferência em São Francisco e eu creio que foi um rompimento, né? Uma conferência, the Holy Spirit Conference, foi algo extraordinário e eu precisei ir para o Brasil por questões de saúde do meu pai, mas eu ligada aqui, vendo, ávida com tudo aquilo, e eu vi tanta palavra boa, né, que a Ila lançou sobre a igreja. Era uma expectativa que a gente tinha que ela viesse, de um rompimento, de um tempo novo chegando. Então, assim, eu tô com expectativa para tudo aquilo que Deus vai fazer nessa nação, sabe, todos os projetos que Ele tem colocado no nosso coração, todo o desejo de avançar, de ver as pessoas, cada um frutificando naquilo para o que foi chamado, né? O líder disso, o líder daquilo, o que cada um pode fazer, o que cada um pode manifestar sobre essa nação, sabe? Com ousadia. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, acho que eu falei para o senhor, né? Depois eu voltei para morar na casa do pastor Maurício, e aí eu lembro que eu botei o corpo para fora do carro e eu soltei uma palavra profética ali naquele momento, e eu disse: ei, São Francisco, o Senhor me deu você por herança. O Senhor me deu você por herança. Aonde eu pisar os meus pés, aonde eu puser as minhas mãos, eu vou possuir. Então eu tô com essa mesma força, com esse mesmo gás, com essa mesma disposição para fazer com que a obra aconteça, corra, avance nesse lugar, para aquilo que Deus vai confiar a vocês e vocês vão confiar pra gente. Aleluia. Para meu pedaço nisso tudo. Como é importante, né, manter aceso, porque motivos pra gente perder a motivação é muito grande, né? Muitos motivos existem. Então estar aceso, vigoroso, vibrante, alegre, motivado, né? Depois de muito tempo, isso não é de pouco valor. Eu tiro por mim e minha esposa, né? Como gerou resiliência nas nossas vidas, né? O pastoreio em 4 anos nos ensinou muito. É uma das coisas que mais eu valorizo hoje, depois de 4 anos como pastor desse trabalho aqui. Eu tô vivo, aceso, cheio de amor, motivado. Eu tô motivado. Amém. Eu não vou nem rir, vou falar sério. Eu tô motivado, sabe? Amém. Então é bom ver isso em você e muitos que estão conosco. Amém. Isso mostra, Pai, você é dono desse negócio, né? É o Senhor que nos motiva. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Então se eu tivesse desmotivado, não vinha do Senhor. Então parabéns por estar motivada, acesa. Deus é responsável. Amém. Ele não coloca coisas grandes na mão de um povo borocochô. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali com essa pergunta, responda no fundo do coração, inspirada pelo Espírito Santo. Eu quase que orar em línguas aqui. Olha para aquela lente e fala com propriedade. Por que vale a pena servir a Deus?
Porque é o propósito pelo qual você existiu. E se você está aí vagando sem saber, se você tem um vazio dentro de você e você não entende que vazio é esse, pode ter certeza, esse vazio é do tamanho do Senhor. Sabe, queridos, não adianta só você frequentar a igreja, porque eu era uma frequentadora de igreja, eu ajudava no que precisava, mas eu entendi que servir a Deus, ao contrário do que muitas pessoas acham, servir a Deus é um privilégio meu. Não é Deus que está contando comigo para fazer algo, não. Eu preciso fazer algo para Ele. Eu preciso, a mim foi me dada essa honra, eu carrego essa honra de servir a Deus. Então esse vazio, querido, ele só vai acabar, ele só vai cessar no dia que você entender que você é um filho de Deus. E você só vai funcionar quando você estiver cuidando dos negócios do seu Pai. Fora desse lugar não funciona. Fora desse lugar não há completude. Sabe, Jesus, quando ele foi assunto, quando ele morreu, né? Antes de ser assunto aos céus, antes de descer para o inferno, Jesus, ele disse tetelestai. Ele disse ali uma palavra, quando você vai para o hebraico, derivada de shalom. E ele quis dizer com isso que a minha obra está completa. Foi completude, tudo ali se findou. Não tem nada mais que Jesus possa fazer, querido, por mim ou por você. Ele já fez o que precisa. Agora, consciência chegar de que eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, eu só vou funcionar bem cuidando dos negócios do meu Pai. Frutificando em Deus, para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que Deus me falou sobre isso esses dias, que eu estou encantado com essa frase. Deus falou comigo com clareza: cuide bem das minhas coisas, que eu cuidarei bem de você. Amém. Ele já falou isso comigo. Foi mesmo? Muito parecido, em Nova York, pastor. Como foi tua frase? Foi: cuide das minhas coisas, porque eu cuido de tudo para você. Pronto, a minha foi essa esses dias. Da forma que você cuidar das minhas coisas, eu cuidarei de você. Amém. Aleluia. Amém. Que segurança. Rapaz, e outra coisa, segurança. Deus sem mim continua sendo Deus, né? Uma vez eu era ministro de louvor de um verbo da vida lá em não sabia dessa façanha. Foi ministro de louvor também? E eu tocava violão nesse lugar e de repente eu tive uma chateação, fiquei chateado. E eu só tinha no violão. Ficou bicudo. Fiquei bicudo, chupetinha. E de repente eu saí daquele louvor e fui embora pra casa, com o violão nas costas. E eu disse: só tenho que toco violão, e fui embora todo chateado. E depois de 2 meses eu voltei pro louvor. Pra igreja, tinha 6 pessoas no louvor. Eu fiquei com uma vergonha. E Deus falou comigo: filha, a obra é minha. É isso aí. Se você aí. desistir, eu levanto outros. É isso aí. É um privilégio servir É um privilégio para nós fazermos algo na casa do Senhor. É luxo. É luxo. Aleluia! Lu, chegou o nosso final. Amém? Que bom esse momento, hein? Se você quer ver mais um pouco sobre tudo isso que a gente passou aqui agora, vê esse link aqui do nosso YouTube. Tá essa história completa, amém? Pra mim foi uma honra estar aqui diante da Lu. E eu sei que vai ter mais momentos como esse, amém? Temos muitas histórias bonitas. Fui muito honrado com o que eu escutei aqui. Lu, olhando para aquela câmera, eu sei que existem pessoas que carecem da palavra, né? Precisa de Deus e muitas vezes fica relutando. Então tem pessoas que não têm a palavra, não tem o acesso que nós tivemos, né? Somos privilegiados do que já chegou ao nosso coração. Eu sei que Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem eles não somos nada. Então o que é que você falaria naquela câmera para uma pessoa que está agora depressiva, triste, angustiada, guiada pelo Espírito? O que é que você falaria para essa pessoa? Você precisa de Deus. Não existe, sabe, querido, você pode me ver animada aqui e achar assim: nossa, ela não tem problema nenhum. Eu tenho desafios. A Bíblia diz que é de fé e de glória em glória. Ou seja, a nossa provação hoje, a de amanhã vai ser maior, porque você qualificou. Você virou de chave, então ela vai ser maior, mudou de faixa, não é? Então assim, mas você precisa de Deus. Ele é a minha fonte, Ele é o meu fiador, Ele é a base da minha vida, Ele é a sustentação da minha vida, Ele é o motivo, Ele é a razão. Todas as vezes que qualquer tristeza, desânimo, qualquer coisa quer pairar,
Eu lembro do boi selvagem, nada paira em mim que não seja da parte de Deus. Eu não posso dar lugar para isso, entendeu? Então não fica nesse lugar, não fica desanimado. O que você precisa é do Senhor e da força do seu poder, porque a alegria dele é que vai te trazer força, poder para você permanecer e para você avançar. E eu quero dizer também uma coisa, existem 2 tipos de pessoas que podem estar assistindo esse podcast, e um grupo dessas pessoas é o grupo das pessoas que são desigrejados. E eu quero dizer para você assim, olha, se você ama o Senhor, mas você ama na sua casa, você não está funcionando como ele disse. Sabe, querido, igreja é ideia de Deus. A igreja, ela foi estabelecida por Deus. Casamento e igreja, como o pastor falou esses dias, são instituições que brotaram, nasceram de Deus, do coração de Deus para você. Então pensa sobre isso. Não adianta você dizer que ama ao Senhor, você ser crente, você querer estar na sua casa. E olha, eu não estou tirando a legitimidade do motivo pelo qual você está em casa. Você pode ter sido ferido, chateado. Só que, querido, Deus não te feriu e Deus não te chateou. Pessoas são falhas muitas vezes. Pessoas, às vezes, elas não conhecem a história toda. Elas não sabem como você sente. Cada ser humano sente de uma forma. Mas sabe, o perdão é o melhor caminho, inclusive é o caminho que Deus indica para tudo na vida, 70 vezes 7. Então perdoa quem precisa ser perdoado. Perdoa a instituição, se for o caso, porque Deus não errou com você e o lugar onde Ele quer que você permaneça para crescer e continuar se desenvolvendo é a igreja, é a casa dele, é essa instituição. O treinamento da nossa vida, ele passa pela igreja. Yes. Lembra que eu falei lá de coisas que o verbo da vida despertou em mim que eu não sabia, que hoje eu sei, por conta do verbo, graças ao verbo da vida, ao ministério, à igreja. Quantas oportunidades de crescer, de avançar eu não tive na igreja. Então, para você que está desigrejado, volta para a casa do Senhor, porque você está fazendo, sabe o quê? Enterrando o seu talento. Enterrando o seu talento. Tudo aquilo que Deus depositou, a confiança, a expectativa dele, está sendo enterrada. E sabe, a parábola dos talentos está aí para nos ensinar sobre isso. E para você que não conhece Jesus, a melhor decisão da sua vida. Sabe, Ele é o autor e consumador da minha fé. Ele é o ar que eu respiro quando eu quero sentir o Senhor, né? Às vezes a gente está naquela situação mais almática, a mulher, né? A gente às vezes não está bem e eu tapo a minha respiração. Eu não consigo e eu falo, você é o ar que eu respiro. Você é o ar que eu respiro. Se eu não te vejo, eu tenho a certeza aqui, pelo ar que eu respiro, de que você é real. Sabe, querido, Deus é real. Deus é real, é mais real do que tudo que a gente vê ao nosso redor, porque o mundo espiritual, ele é mais real do que isso aqui. Então vem para o Senhor, sabe? Volta para o Senhor, vem para o Senhor. Ele deseja você para um relacionamento íntimo e pessoal. E você só vai achar isso nele. Amém. Mais uma resposta para alguém dessa aqui agora. Mas eu assisto de casa mesmo, assisto os cultos de casa. O que você falaria? A unção, ela pode te alcançar em casa, mas a unção coletiva é a ideia de Deus. Ele diz na sua palavra que ele ordena a bênção na unção coletiva. Na unidade. Sabe, na unidade, perdão. Sabe, pastor, eu preciso do que está na sua vida. E o Senhor vai precisar do que está na minha vida. Como que eu faço isso de casa? Quando alguém fala para mim, eu assisto de casa, eu digo assim, você comeria picanha pela televisão? Sentia o cheiro, melhor pelo ainda, menos? Pronto. Você se bronzearia com o sol da televisão, pegaria vitamina D? Um exemplo indiscutível. Né? Então é uma bênção você assistir de casa. Mas nem vitamina D, e nem o gosto, e nem o cheiro da picanha você sente pela televisão. Então é indiscutível o assistir por TV ou com a unção coletiva, né? Amém. Amém, isso mesmo. Aleluia, cara, que tempo bom, que coisa boa, né? É. Que unção boa. Falar do Senhor é bom demais. Amém, amém, amém. Eu tô aqui com uma das nossas colunas da igreja Verbo São Francisco, Luciana Badejo. Uma gratidão aqui, que potencial, que bênção, que verdade que ela vive no Senhor, que força, que ânimo, né? E louvado seja Deus, esse é um dos
primeiros de muitos que teremos aqui como esse momento. Amém. Eu estava aqui no telefone já falando com algumas pessoas, se prepare, que vai vir coisa boa aí. Amém. E eu quero falar, Lu, muito obrigado por esse momento, amém? Senhor. Eu quero também agradecer uma pessoa muito especial que está aqui na nossa frente. Nosso cameraman. O Hudson, que teve um momento muito bom aqui. Agora vocês fiquem ligados aí. Vocês vão ouvir falar dele. Vocês vão ver, esse nome será conhecido. Amém. Hudson, viu, gente? Amém. Se prepare. Hudson Roberto. Um chamado poderoso que Deus tem na vida desse jovem. Amém. Homem de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado, compartilha com quem precisa ouvir isso. Amém. O CCC, curte, compartilha e comenta, amém? Amém. Que Deus te abençoe Amém. na prática da palavra. Amém. Aleluia!